O Internacional que joga logo mais às 8h30 da noite contra a equipe do Brasil de Pelotas. E no vídeo de hoje, de agora à tarde, antes do jogo contra o Brasil, eu vou te falar a escalação que o técnico Mano Menezes deve colocar a campo. Mas além disso, o mais importante que eu quero te informar no vídeo de hoje, que é sobre Ener Valencia e sobre Luiz Muriel. Como eu venho te informando anteriormente, mesmo com a contratação do Luiz Adriano, que chega inicialmente para ser reserva do Internacional, a direção ainda tem interesse em trazer um outro camisa 9. E esse outro camisa 9 pode ser ou Ener Valencia ou Luiz Muriel. E esses dois atletas têm algo em comum. E no vídeo de hoje eu vou te trazer mais informações sobre as seguintes negociações do Internacional e o presidente Alessandro Barcelos, que segue na Europa viajando por Espanha, Alemanha e inclusive também pode ir à França. Então só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou te atualizar aqui com as últimas informações do Internacional. E só antes de a gente começar, eu peço para tu deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e também ativar o sininho de notificações. Até porque eu quero te falar que te inscrever nesse canal, né, tu vai ajudar aqui a gente bater uma meta muito importante de 18 mil inscritos. Faltam menos de 200 pessoas para a gente bater essa meta, então se tu ainda não é inscrito, eu conto com a tua ajuda para a gente conseguir bater a meta aí de 18 mil inscritos até o final aqui do mês de fevereiro. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem a Magu.bet, uma das melhores casas de aposta aqui do estado do Rio Grande do Sul, é totalmente segura, é gaúcha, então clica no primeiro link na descrição que tu vai ganhar um bônus de até R$ 200 no teu primeiro depósito, tá bom? Vamos então iniciar aqui com as informações do Internacional, sem muita enrolação. O Inter que joga logo mais às 8h30 da noite contra a equipe do Brasil de Pelotas. Se tu tá assistindo esse vídeo já depois do jogo que o Inter fez contra o Brasil, só dá uma puladinha nesses primeiros 2 minutos. Mas eu quero te falar aqui rapidamente a escalação que o Mano Menezes deve colocar a campo, que deve ter Kehler no gol, Fabrício Busto na lateral direita, Rodrigo Moledo, Vitão e na lateral esquerda o René. Como o Gabriel Mercado foi relacionado, existe também uma possibilidade do Mercado entrar na vaga no Moledo, mas isso é algo que ainda não está confirmado. Mas eu deixo aí para vocês, né, que existe sim essa possibilidade do Mercado iniciar como titular. No meio de campo, na abertura de meio campo, devemos ter Baralhas ao lado de Depena. Mais à frente, Alan Patrick armando o jogo, Maurício de um lado, Wanderson do outro e o Pedro Henrique deve ser o centroavante. A tendência é essa de escalação que o técnico Mano Menezes deve colocar a campo com as informações que a gente conseguiu ter do último treino que o Inter fez na última sexta-feira, tá bom? Agora sim, passando para mais informações, indo para o ponto principal do vídeo, eu quero te falar sobre negociações. Principalmente, eu acho que tu já conseguiu notar, depois do empate contra o Caxias, no placar de 2-2 que aconteceu no último meio de semana, que foi um jogo, na minha opinião, esse jogo pode ser o divisor de águas sobre o Inter nessa temporada. Porque aquele jogo mostrou, primeiramente, a insatisfação da torcida perante essa direção, algo que o Inter ainda não tinha vivido, porque essa direção vive, entre aspas, numa bolha, e além disso, eles conseguiram cair na realidade, entrar numa realidade que o Inter precisa se reforçar. E com isso, né, foi marcada uma reunião de urgência, expliquei tudo isso para vocês. Com essa reunião de urgência, o presidente Alessandro Barcelos e mais 2 membros funcionários do Inter, né, um advogado e também o gerente de futebol do Inter, Dave Bandeira, viajaram para a Europa para trazer novos reforços. Com isso, o Inter acertou a contratação do atacante Luiz Adriano e também acertou a contratação do volante Charles Arangues. Essas são as duas informações que a gente tem, que o Inter está assinando um pré-contrato com esses dois atletas e, inclusive, levou esse advogado do Internacional já para ele redigir esse contrato para tanto o Luiz Adriano quanto o Arangues já assinarem esse pré-contrato. A partir de agora, né, o Inter tenta uma liberação imediata por parte desses jogadores. Mas como todo mundo sabe, o Inter tem e está mais carente por outros reforços, porque tanto o Arangues como o Luiz Adriano chegam inicialmente para serem reservas do Internacional, até porque o Arangues não deve assumir a titularidade em vez do Depena, e o Luiz Adriano chega para ser aquele centroavante reserva para o lugar do Brian Romero. E eu quero te falar aqui que o Inter ainda está na Europa por alguns motivos. O primeiro, o Inter está negociando a venda do Johnny para o Real Betis da Espanha, um valor na casa dos 8,5 milhões de euros. Além disso, o presidente também está conversando com algumas pessoas sobre a nova liga de futebol, a Liga Forte, que está sendo criada. Todo mundo sabe que o Inter é, entre aspas, o comandante, se é assim que a gente pode dizer, dessa liga que contém vários clubes, que pode fazer o Inter ganhar milhões de reais. E o presidente está lá na Europa também a fim desse assunto.
Mas além disso, ele tá na Europa porque ele tá atrás de outros jogadores, tá? Tem dois nomes ainda que eu não posso trazer para vocês que o Inter negocia porque eu ainda não consegui confirmar essa informação. Se não confirmar, posso trazer para vocês. Mas eu quero falar aqui do nome que a gente já sabe que é confirmação. Todo mundo sabe que o Inter vai trazer um centroavante, né, um camisa 9, além do Luiz Adriano. Só que os valores, por exemplo, do Borré, do Lucas Alario, do Benedetto, jogadores que o Inter tinha tentado, são valores hoje fora da realidade do que o Inter consegue. Por isso que o Inter está indo em nomes mais baratos. Só que quando eu quero dizer nomes mais baratos, não significa que eles são ruins, pelo contrário, eu acho bons centroavantes, que é o caso do Ener Valencia e do Luiz Muriel. Esses dois jogadores têm contrato terminando em julho com seus respectivos clubes, né, no caso Fenerbahçe e Atalanta, e eles já podem assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita. Além disso, o salário deles é dentro da realidade financeira do Inter. O Luiz Muriel, por exemplo, recebe 900 mil ao mês no Atalanta. No caso do Ener Valencia, ele recebe na casa de R$1 milhão lá no Fenerbahçe da Turquia. Então são dois nomes que poderiam vir ao Internacional. Por óbvio, o Inter não vai contratar esses dois. Virá um desses dois se o Inter conseguir. No caso do Ener Valencia, todo mundo sabe o que está acontecendo lá na Turquia, barra Síria, está tendo uma série de terremotos, está uma confusão lá na Turquia. E esse pode ser um empecilho que o Inter pode usar para trazer o Ener Valencia, para convencer ele a vir. O mesmo motivo, por exemplo, do Luiz Adriano, que está tentando uma rescisão lá com o Antalyaspor. Mais uma vez, né, o Inter usando, né, um fato que aconteceu geopolítico, né, para trazer jogadores assim como foi ano passado, mas é uma boa sacada por parte da direção. No caso do Luiz Muriel, esse já é um jogador um pouco mais difícil, né? Porque tem ainda um mercado na Europa. O próprio Ener Valencia tem mercado na Europa, porque foi muito bem na Copa do Mundo, né? Foi muito bem com a seleção equatoriana. Tá muito bem lá no Campeonato Turco. Em 18 jogos tem 19 gols marcados. É uma média de quase um gol por jogo por lá. Então também tá com uma boa média. Né? O Inter tá tentando esses dois jogadores. Como eu te falei, podem vir de maneira gratuita. Salário dentro da realidade do clube. Eu tentei conversar com o empresário do Ener Valencia, que é o Chalo Vargas. Ele me informou que o Ener estava tentando uma renovação, né, com o Fenerbahçe. Mas eu conversei com ele antes desse caos que aconteceu lá na Turquia. Então a direção, como eu te falei, está usando esse fato. Além desse centroavante que vai vir, o Inter também quer negociar um meio armador, e possivelmente esse meio armador vai vir também da Europa, um ponta que também pode vir da Europa, e além disso tudo, um zagueiro, tá? Aí vocês vão falar, é o Bruno Mendes. Pode ser que não seja o Bruno Mendes. Como eu te falei, Bruno Mendes pode ser um negócio para 2024. Por isso que eu quero falar que existe outra possibilidade. E, obviamente, um volante, onde o Inter ainda tenta Gustavo Coedjar, do Al Hilal da Arábia Saudita, um nome que quer vir para o Internacional. Após o Mundial de Clubes, que inclusive já aconteceu, né, o Coedjar vai tentar uma liberação junto ao Al Hilal. Se conseguir, ele vem agora para o Internacional. Então esses são alguns dos nomes que estão rondando o Internacional, tá bom? Que eu quero te falar. O presidente Alessandro Barcelos fica até dia 19 de fevereiro lá na Europa. E a tendência é que quando ele volte para o Brasil, né, ele já venha com alguns reforços, além do Luiz Adriano e além do Charles Arangues, tá? Então essa é uma informação importante também que eu quero trazer para ti, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa também o sininho de notificações, primeiro link na descrição, magu.bet, também deixa aqui teu palpite pro jogo do Internacional logo mais às 8h30 da noite contra a equipe do Brasil de Pelotas. Volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!